Olá gente, tudo bem? Estamos de volta agora com o nosso episódio número 3, falando um pouquinho sobre esse tema da nossa série Vozes Protagonistas. Esse tema ele tem nos ensinado bastante coisa. Nós usamos o texto de Marcos capítulo 1 a partir do versículo 9, onde Jesus tem a experiência do batismo. E ali, entre tantas e tantas vozes, ele ouve a voz de Deus Pai, e ouve também a voz de Deus Espírito. E no episódio passado, ouvindo a voz do Espírito Santo, ele entendeu ser uma voz confiante, uma voz que transmitia confiança para ele. Ele então é impelido pelo Espírito Santo ao deserto. E no deserto acontece então agora fatos de grande importância. Só que para mencionar isso, eu vou usar o texto de Mateus capítulo 4. Porque o texto de Mateus capítulo 4, nós temos mais informações a respeito do que aconteceu ali no deserto. E o tema que eu queria trabalhar hoje em cima dessa questão de característica das vozes protagonistas é a convicção. Ou seja, uma voz protagonista, ela tem que ter convicção naquilo que ela fala. Então, por exemplo, Jesus ali no deserto, ele teve um embate com o infeliz. Ele foi tentado em relação ao infeliz, né? O inimigo de nossas almas. Ele chegou diante de Jesus e fez algumas propostas. Essas propostas tentaram trabalhar um conjunto de situações na vida de Jesus. Por exemplo, a primeira proposta tem a ver com a questão física. Jesus estava ali no deserto, lógico que no deserto já estava num período de sem alimento, de não se alimentar. Então a primeira pegada do infeliz para cima do nosso mestre é justamente propor algo para ele voltado para a questão do alimento, questão da comida. E quando você está com fome é muito complicado, né? Algumas pessoas não conseguem pensar, algumas pessoas quando estão com fome acabam não raciocinando direito, por isso que não é indicado, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Você ir ao supermercado fazer compra no período do almoço, no período da janta, no período que você está com fome, porque muitas vezes aquilo pode acabar te induzindo a comprar coisas que você não precisaria comprar naquele momento, né? Fecha parênteses aqui e fazer um comentário. Mas a verdade é que dentro desse embate que aconteceu, Mateus capítulo 4, ele diz pra gente na palavra, a partir do versículo 2, né? Que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí no versículo 3 diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és, colocando uma condicional aqui, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele agride de certa forma Jesus através de uma tentação. Ele tenta agora aplicar a Jesus que ele não é quem ele é, ou ele não teria uma resposta suficiente diante de uma tentação física e que Jesus estava até debilitado para isso. Mas esse texto ele tem uma resposta com convicção. É o que chama a nossa atenção para esse texto. É a forma com qual Jesus responde essa tentação do infeliz. Ele usa um texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Tá? E aí eu tô falando isso por quê? Porque você só pode ter convicção se você souber o que você está fazendo. Não tem como você ser convicto se você não sabe. Então um piloto, por exemplo, de Fórmula 1, antes de chegar o dia da corrida, ele estuda todo o circuito, ele estuda as curvas, ele sabe que a primeira curva vai ser para a direita ou para a esquerda, ele sabe exatamente quando que ele vai poder jogar uma marcha diferente, alterando a velocidade, quando ele vai poder pisar no freio, quando ele não vai. Ele estuda todos o circuito para no dia ele ficar convicto daquilo que ele está fazendo. Então a convicção é importante. Jesus utiliza aqui algo interessante. Ele utiliza toda a convicção de conhecimento da palavra que ele tinha para dar a resposta. Por isso ele utiliza o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nesse texto, se você ler, depois eu recomendo que você leia Deuteronômio de 1 até 5,
você vai ver uma questão interessante ali, que é um texto que menciona um pouco do tempo que o povo esteve no deserto, naqueles 40 anos. Por isso que alguns estudiosos mencionam que esse texto agora de Mateus capítulo 4, ele faz uma alusão a esse momento, né? E no passado foram 40 anos do povo de Israel no deserto, e agora Jesus com 40 dias também no deserto, passando por alguns tipos de ensinamentos. E esse ensinamento aí da falta da alimentação, ele mostrou para o povo no deserto que a alimentação não dependia dele. Ou seja, o povo estava acostumado a preparar o seu alimento, o povo estava acostumado a plantar, estava acostumado a correr e trabalhar em cima do seu sustento. Só que agora o povo não tinha mais essa possibilidade, não tinha mais essa capacidade. Ele estava no deserto e dependia de alguém. E Deus mostra para o povo no deserto, sabe o quê? Que nem só de pão viverá o homem. Acalma o teu coração, acalma o seu coração. E aí ele mostra para o povo que aquele povo ia ser alimentado por ele. Aquele povo poderia deixar essa questão da busca pelo alimento, da busca pelo trabalho, da busca pela correria do dia a dia de lado. Que isso não fosse algo que tornasse o povo ansioso, não tornasse o povo com ansiedade. E ansiedade é um problema do nosso século hoje, mas que não tornasse o povo ansioso, porque a maior resposta não estava ali. A maior resposta estava na presença do próprio Deus. Quando Jesus então diz agora para o infeliz, respondendo que nem só de pão viverá um homem, está contido nessa resposta ali toda a presença de Deus como sendo alguém suficiente para a vida do ser humano. Ou seja, Deus é suficiente para nós. Não é aquele que vai ter que fazer com que eu tenha que fazer muitas coisas para que as coisas aconteçam para mim. E hoje nós precisamos aprender muito com isso, com essa convicção, a convicção que a palavra me dá, a convicção que a palavra diz para mim, que realmente é Deus suficiente para a minha vida. Então essa suficiência de Deus me lembra inclusive um livro que eu queria recomendar para vocês, que é o livro chamado Teologia da Alegria, de John Piper. Esse livro mostra a suficiência de Deus na nossa vida. E a suficiência de Deus agora mostra uma convicção na resposta de Jesus. Ele está tão convicto que Deus é suficiente para ele, que ele não precisa demonstrar em nada. E não precisa transformar pedras em pães. Ele não precisa fazer isso. Porque o verdadeiro alimento dele não é esse alimento que todos buscam e que de certa forma o nosso corpo precisa, mas não é por esse alimento que ele vai colocar como prioridade a vida dele, mas o alimento que ele vai colocar como prioridade para a vida dele vai ser a comunhão e a presença com o Pai. Ok? Então eu queria deixar para vocês nesse terceiro episódio essa palavra: convicção, a convicção de quem você é, a convicção de quem você crê e a convicção daquilo que você vai falar, daquilo que você vai dizer como uma voz protagonista. A voz de Jesus tinha convicção de quem ele era e de que ele estava ali para honrar o nome do Todo-Poderoso. Ele estava confiante que o Espírito Santo tinha o enviado para ali, e naquele momento, nessa tentação do infeliz, essa tentação caiu por terra. A tentação não deu certo, porque Jesus estava confiante que o mais importante ali, por mais que ele já estivesse 40 dias sem alimento, não era o alimento físico em si, mas era a comunhão com o Pai. Era honrar o nome do Pai, era glorificar o nome do Pai. Então, faça isso, seja convicto nas suas respostas, mas essa convicção precisa mostrar para você quem você é. Você é alguém especial, você é alguém importante. Lembra lá do episódio 1, quando Deus fala, para Jesus quem ele é: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo. Ele sabia disso, que ele era alguém especial para o Pai. Ele não precisava agora sucumbir e cair na tentação do infeliz. Então que você consiga permanecer firme diante de todos os desafios que se levantarem contra você, tá?
mas que você consiga também ser uma voz protagonista, mostrando para as pessoas a convicção de quem você é e de quem você crê, tá bom? Então, gente, essa foi a mensagem do nosso episódio 3. Até o próximo, até lá, se Deus quiser. Amém.